Bem-vindo uma vez mais aqui ao Prós e Contras. O presidente Lula sancionou hoje o projeto que autoriza o reajuste de 9% para os servidores públicos federais do Poder Executivo. A Luciana Verdolim tem mais detalhes lá na capital federal. Vamos conversar novamente com a Luciana. Isso causa arrepios quando a gente fala de contas públicas, até porque é um gasto fixo. Não é um gasto momentâneo apenas, ou seja, o aumento fica e permanece, né? Bem-vinda, Luciana. É isso mesmo, Piotr. Isso vai custar 11 bilhões e 600 milhões de reais só agora em 2023. Para o ano que vem, a expectativa é de que esse valor seja somado, inclusive, aos novos concursos que o governo federal está anunciando a recomposição de várias categorias. Agora, vale lembrar que não foi só os funcionários federais que receberam reajuste agora nesse ano. Pessoal do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, esse ano, todo mundo teve reajuste, o que causou, assim, arrepios também na equipe econômica que defende a necessidade de se economizar. Até por conta disso, o comentário que a gente escutou aqui no Palácio do Planalto foi que houve uma briga entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, exatamente por conta dessas contas e principalmente quando se trata da questão da recomposição do salário mínimo, da política de valorização. O salário mínimo todo ano agora vai ter reajuste a partir da próxima segunda-feira, passa para R$ 1.320, vai ser anunciado no dia 1º de maio. O governo tem um pacote de bondades para anunciar, além do salário mínimo, a isenção para quem ganha até R$ 2.640 no imposto de renda da pessoa física. A promessa é chegar a R$ 5.000 até o final do governo. O ministro Luiz Marinho, aqui no Palácio do Planalto, hoje negou qualquer tipo de desentendimento com o Ministério da Fazenda por conta aí dessa gastança que a gente está vendo dentro da administração federal. A gente tem a sonora para acompanhar. Dúvida do passado, antes da negociação, se isso caberia no arcabouço, não caberia no arcabouço, mas está tudo ajustado. Os técnicos do Ministério da Fazenda, os dirigentes do Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, as reuniões que ele não pôde participar, o seu secretário executivo, ou secretário do Tesouro, enfim. A equipe do Haddad participou de absolutamente de todas as reuniões. Nós somos uma equipe, o comandante e quem decide chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, as coisas estão todas sobre a mais perfeita ordem. A política de valorização do salário mínimo não está prevista no arcabouço fiscal, mas segundo a ministra da Gestão, Esther Dweck, isso não vai trazer problema nenhum, porque o arcabouço ainda vai ser aprovado lá no Congresso. A gente tem a declaração. É bom lembrar que a LDO foi enviada com base no atual arcabouço, que é o teto de gastos, e com a atual regra do salário mínimo, que não prevê valorização real. Mas desde o início, toda a equipe que trabalha, a equipe econômica, né, e dentro da junta orçamentária, a gente sabia que esse orçamento, se a gente conseguir aprovar o arcabouço fiscal, ele não vai ser feito da maneira como ele está hoje. Então, a nossa ideia é que a gente consiga aprovar o arcabouço fiscal antes do envio da lei orçamentária, para que a lei orçamentária já vá prevendo a valorização do salário mínimo. E dentro do governo sempre houve o entendimento que voltaria uma política de valorização real do salário mínimo. Portanto, aquele valor lá era o valor de acordo com a lei vigente, mas não era o desejo do governo de enviar um orçamento já prevendo, sim. O desejo do governo é enviar um orçamento prevendo a valorização real com base na regra que foi acordada. O governo vai anunciar concursos para ciência e tecnologia, para a FUNAI e outros órgãos federais. Hoje o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, até comentou dados do IBGE que aponta aí um crescimento subiu para 8,8% no primeiro trimestre do ano o número de desempregados no país. Ele disse que o número continua alto, mas que é o melhor resultado desde 2010 do CAGED, do Cadastro de Empregados e Desempregados, e que por conta disso o governo tem o que comemorar. Obrigado, Luciana. Só que é o seguinte, no primeiro trimestre agora, a geração de emprego neste trimestre foi menor do que no trimestre do ano passado, em que o país estava naquele momento ainda com guerra da Ucrânia muito mais insistente, mais resiliente, com problemas mais sérios, ainda imprevisíveis da guerra. A guerra ainda é imprevisível, o seu desfecho, mas a situação não é tão boa assim como está dizendo o governo. Aliás, a ministra Esther Dweck citou aí o novo arcabouço fiscal, que foi baseado esse aumento no novo arcabouço, que vai passar por votação no Congresso.
Ontem, numa discussão no Senado, justamente o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, que declarou voto no PT em Lula, apoio ao PT no ano passado, disse o seguinte, que o novo arcabouço fiscal, a aritmética simplesmente não fecha, ou seja, no que o governo está acreditando que vai ter de receita, do que ele já tem de gastos, essa conta não fecha. Ele estava ao lado, inclusive, do ministro Fernando Haddad, autor da proposta, e da ministra do Planejamento, Simone Tebet, além do presidente do Banco Central, atual, Roberto Campos Neto. Na declaração de Arminio, ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, está trazida aqui, inclusive, no Valor Econômico. A aritmética não fecha, gente. Infelizmente, não é suficiente zerar o primário. Porque zerando o superávit primário, ou seja, a questão do superávit primário, ou seja, você conseguir equalizar essas contas, significa que nós vamos estar tomando dinheiro emprestado para pagar o juro direto. E o juro é esse que a gente conhece. Então, é fundamental caminhar na direção de um saldo primário muito maior. A aritmética simplesmente não fecha. Outros detalhes podem e devem ser discutidos, mas esse eu creio que é o mais básico. Ou seja, a conta não fecha do ponto de vista do que precisa arrecadar, porque é só uma aposta do governo, e do gasto que já é uma realidade. É o que nós estamos dizendo aqui há muito tempo. De qualquer forma, tem um arcabouço que vai ser votado no Congresso Nacional.